vários destaques relevantes nesta terça-feira. Quero chamar a atenção que o governo articula com Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e outros bancos privados um empréstimo de 20 bilhões de reais para socorrer os Correios. Segundo a Folha de São Paulo, a operação teria garantia do Tesouro Nacional e esse dinheiro seria usado para capital de giro, mas também para custear as medidas de ajuste previstas no plano de reestruturação da estatal. O empréstimo em negociação deve cobrir pelo menos os montantes necessários para este ano, mas o valor final da operação ainda está em discussão com o Planalto, também estudando a possibilidade de um aporte próprio. Em situação financeira muito delicada, os Correios registraram um rombo de mais de 2,5 bilhões de reais no segundo trimestre de 2025, 5 vezes maior do que no mesmo período no ano passado. Deixa eu receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, a análise dos nossos comentaristas sobre uma indicação que trata de um empréstimo que seria tomado pelo governo federal com alguns bancos, quantidade de dinheiro na casa de 20 bilhões de reais. O objetivo, ajudar os Correios para fazer reestruturação de alguns setores dos Correios, além de melhorar a situação que envolve o caixa da estatal. Deixa eu passar para o Dávila, porque de tempos em tempos os Correios aparecem na pauta do programa e o Dávila tem sempre uma memória muito fresca com os números dos Correios e ele prova por A mais B que os Correios, apesar dessa má fama atual, em algum momento já registrou superávit, né? Já fechou no azul. Isso não é ficção, né, Dávila? Alguém fez isso em algum momento da história. É verdade, Caniato. É bom sempre resgatar a história. Nos governos de Michel Temer e Bolsonaro, a estatal chegou a dar lucro de 4 bilhões de reais entre 2017 e 2021. E como é que foi essa mágica? Essa mágica foi o seguinte: colocou uma gestão profissional, reduziu o quadro de funcionários de 115 mil para 80 mil, cortou benefício, melhorou a qualidade da gestão e preparou aquela época a companhia para ser privatizada, como queria o ministro da Economia, Paulo Guedes. E aí o governo dá aquela marcada. Em vez de privatizar, esperou, aqui que nós estávamos falando, perdeu o timing. E a estatal continuou debaixo das asas do Estado. E a ideia, por quê? Foi totalmente combatida nos governos petistas, né? Voltou a inchar as contratações, aparelhar a estatal, colocar as indicações políticas. E aí o que aconteceu? Pasmem, começou a dar enorme prejuízo. Em 2023 perdeu 597 milhões de reais. 2024 já pulou para 2,2 bilhões. E só nos primeiros 6 meses de agora, de 2025, já está em 4,4 bilhões. Ou seja, aparelhamento de estatal, indicação política, transformar estatal em cabide de emprego só pode dar em prejuízo. E mais, Caniato, prejuízo recorde de todas as estatais somadas. Ou seja, é uma péssima gestão com método. O método de usar as empresas estatais como trampolim político. Mas não era um negócio para dar errado, né, Mota? Afinal, os Correios têm concorrente, Mota? O negócio não deu errado, Caniato. O negócio está dando muito certo. Imagina só. Imagina a quantidade de amigos que estão empregados lá nos Correios. Imagina a quantidade de negócios bacanas que o Correios não deve estar fazendo. E agora 20 bilhões. Imagina você receber um empréstimo de 20 bilhões. Quem aqui dos nossos espectadores, dos nossos ouvintes, já recebeu um empréstimo de 20 bilhões? E o curioso é o seguinte, esse empréstimo, ele tem a garantia do Tesouro, não é isso? Sabe quem garante o Tesouro? Nós. Porque o Tesouro, depois que der esse dinheiro para os Correios, ele vai pedir a nossa ajuda. Sabe como? De 2 formas. A primeira é que nós vamos continuar pagando cada vez mais imposto para tirar dinheiro do nosso bolso e colocar nos cofres do Tesouro, para o Tesouro poder emprestar para os Correios.
Agora, a segunda forma pela qual o Tesouro conta com a nossa ajuda é a pior de todas, porque é através da desvalorização da moeda que produz inflação. Esses gastos sem sentido do governo, do Estado brasileiro, que a gente comenta todo dia aqui, eles são a razão pela qual o seu dinheiro, nosso dinheiro, vai perdendo valor todos os anos. Eu vou sugerir aqui para vocês um exercício. Anotem. Hoje eu fiz compras. Uma dúzia de ovos aqui perto de casa está custando aí entre 7 e 10 reais. Pois eu aposto com você que uma dúzia de ovos, daqui a um tempo no futuro, vai custar 200 reais. Quando é que isso vai ser? Daqui a 5 anos, daqui a 8 anos, daqui a 10 anos? Não há dúvida nenhuma que isso vai acontecer, porque a moeda brasileira sempre perde valor. A razão disso, você já sabe, é a necessidade de sustentar elefantes brancos como esse Correio. Pois é, o governo quer tomar empréstimo de bancos públicos e privados, um empréstimo que somado daria algo em torno de 20 bilhões de reais para ajudar na operação dos Correios. Ajudaria na formação de capital de giro, a estatal precisa de capital de giro, mas também custear as medidas de ajuste que estão previstas no plano de reestruturação da estatal. Só para efeito de comparação, Beraldo, nós falávamos da isenção do imposto de renda, né, que atenderia, imagina, milhões de pessoas em todo o Brasil. Essa isenção para quem ganha até 5 mil daria algo em torno de 25 bilhões por ano. O empréstimo seria na casa de 20 bilhões para ajudar os Correios, Beraldo. Pois é, Caniato, aí a gente tem que fazer algumas perguntas importantes, né? Primeiro, qual era o objetivo dos Correios no passado, né? Ele foi criado e nós crescemos, a gente tem um pouco mais de idade, nós crescemos respeitando com uma imagem muito positiva dos Correios. Por quê? Porque naquela época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, as pessoas para se comunicarem à distância, você precisava escrever uma carta. Eu fui fazer intercâmbio em 1993. Então, eu fiquei um ano fora, fiquei um ano nos Estados Unidos e escrevia a carta, punha no correio, aí ficava uma semana para chegar a carta, aí meus familiares recebiam, liam, aí mais uma semana para escreverem lá uma resposta, aí mandavam mais uma semana para eu receber. Então, eram 3 semanas para fazer aquilo que hoje você faz numa troca de WhatsApp, nem de e-mail mais, né? O e-mail já perdeu até a sua função diante desses aplicativos de troca de mensagem instantânea. Então, Caniato, quando a gente observa o papel de uma empresa de logística hoje, não é mais levar carta para ninguém, nem conta nós recebemos pelo correio, vai tudo pela internet, você recebe lá um e-mail com a tua conta de luz, de água, etc. Então, as empresas, elas se fortaleceram, se transformando em empresas de logística de produtos. Quando você compra alguma coisa num desses sites, você recebe o seu produto lá. Tem alguns que entregam de um dia para o outro, 2 dias, uma semana, enfim. Você vai lá e geralmente chega. Agora, vai mandar um Sedex. Vai acreditar que o correio vai te entregar no prazo combinado. Nos Correios, quando você não tem alternativa, você entrega o material que você precisa despachar para algum lugar e reza. Porque o Correio funciona na base da reza. Você tem que chegar em casa sem dar uma vela, torcendo para que o produto chegue no horário combinado. E, em geral, não chega. Então, o Correio hoje é uma estrutura gigantesca, completamente ineficiente, que não serve para absolutamente nada que não pudesse ser feito de forma muito melhor por uma empresa privada. Se o Correio tivesse algum senso de competência na sua gestão, o Correio poderia chegar nos bancos sem precisar recorrer ao governo e dizer, olha, esse aqui é o meu projeto, o meu plano, eu vou tomar essas medidas aqui para rever o meu modelo de negócio, eu vou gerar tanto caixa, está aqui o que eu posso te entregar de garantias para esse empréstimo que eu preciso e a vida vai tocar. Aí eu pergunto a vocês, Caniato, 20 bilhões
20 bilhões! Qual empresa privada hoje está indo atrás de banco por causa de 20 bilhões? Se a empresa precisa de 20 bilhões, ela está quebrada. Aliás, aconteceu agora com a Cosan, aí do Rubens Ometo, quebrou, foi lá pedir pinico para os bancos, está entregando, perdendo a tua empresa para os bancos, tomaram dele. Por quê? Porque estava devendo muito mais do que o negócio valia. Então, Candiato, não tem absolutamente nenhum sentido que nós, brasileiros, pagadores de impostos, que a gente se esforce, acorde cedo, durma tarde, trabalhe de sol a sol, para entregar dinheiro para o governo que vai bancar a ineficiência, incompetência, a teta gorda que fica alimentando esses esquemas aí do Correios, que está patrocinando o show de não sei quem por R$1 milhão aqui, mais show de não sei quem que a gente nunca ouviu falar por mais R$2 milhões acolá. E nós é que temos que bancar essa ineficiência. Não, faça-me o favor, fechem as portas, acabe com os Correios, não vai fazer absolutamente nenhuma diferença. E só para terminar, Candiato, lembrando que até os aposentados do Correio foram completamente assaltados no Postales, dezenas de bilhões de reais desviados, jogados no lixo da casa dos gestores que pegaram toda essa grana, puseram no bolso. Quantos estão presos? Deviam pegar prisão perpétua, porque acabaram com o futuro dos aposentados dos Correios. Mas não. Agora são os pensionistas dos Correios que estão tendo que tirar da sua aposentadoria para tapar o rombo. Quer dizer, o Correio não serve para absolutamente nada, além de ser instrumento de roubo dessa corja que o comanda. Rodrigo escreveu o seguinte aqui, viu, Dávila? Com 20 bilhões de reais dá para criar uma empresa concorrente, uma empresa de logística para atuar nesse mesmo segmento. Depois fazer um IPO com 5 anos. Rodrigo deve ser empreendedor, já vislumbrando que esse dinheiro é o suficiente para montar uma nova empresa. E aí tem esses aspectos levantados pelo Beraldo, né? Dávila, os Correios não se atualizaram, né? Perderam muitas oportunidades. Os Correios poderiam ser a principal parceira do e-commerce, né? As varejistas de e-commerce cresceram demais, né? Tem empresa que fatura mais no digital do que com as lojas físicas hoje. Os Correios poderiam ser a grande parceira. Mas o que essas varejistas fizeram? Montaram suas próprias empresas de logística para não depender dos Correios, Dávila. É isso mesmo, Candiato. Por isso que perdeu o timing. Porque se o governo tivesse privatizado o Correio em 2021, ia vender justamente para essas empresas que queriam entrar no Brasil e que precisavam desse braço logístico para instalar o seu e-commerce no Brasil. E aí perdeu-se a oportunidade. É aquela história de você ter um imóvel no lugar que você acha que está no preço mais alto, mas você quer esperar mais um pouquinho. Aí começa a desvalorizar o imóvel e você vai ter que vender mais barato. No caso do Correio foi isso. 2021, Paulo Guedes tinha preparado o Correio para ser vendido. Aí teve enorme resistência política e o presidente Bolsonaro não bancou. E aí perdeu a oportunidade de vender esta grande empresa para o setor privado. Ou seja, privatiza tudo, não só o Correio, todas elas. Tem que privatizar. É o dinheiro do contribuinte sendo pessimamente gasto, sustentando rombo de estatal, ao invés de estar melhorando a qualidade do serviço público. Por isso, privatiza já e não pode deixar perder a oportunidade, como foi o que aconteceu em 2021. A partir dali, Candiato, 2022 para frente, o Correio só perdeu dinheiro. E agora tem que arrumar um empréstimo de 20 bilhões para sair do buraco. Pois é. Importante lembrança do Dávila. Você, Mota, por que os nossos políticos têm tanta dificuldade em defender a agenda de privatização? E eu nem estou falando de lado, viu? A gente poderia elencar exemplos de todos os lados, direita, esquerda, centro. Parece que tem uma dificuldade, sempre tem uma justificativa, não, é estratégico. Ah, não, nesse momento não dá, né? Porque sabemos, né? As estatais também ajudam muito no jogo político, né? Sem dúvida, Candiato. Você ter a oportunidade de conseguir um cargo em uma estatal, principalmente se for um cargo de diretoria ou de presidência, resolve a vida de muita gente. Essa é a razão pela qual muita gente entra para a política. Não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro.
A gente não pode ser hipócrita em relação a isso. É assim que o poder funciona. Em relação especificamente aos Correios, a gente tem duas coisas aí que são complicadas. Primeiro, é a dificuldade de qualquer empresa pública de atingir eficiência, né? A mesma eficiência de uma empresa privada. Eu falei aqui ontem a frase do Roberto Campos, né, que diz que no Brasil a empresa privada é aquela que é controlada pelo governo e a empresa estatal é aquela que ninguém controla. É isso mesmo. É muito difícil você exigir que uma empresa estatal tenha eficiência, porque não existem incentivos. A empresa estatal não quebra. Então ela pode dar prejuízo, ela pode fazer o que ela quiser. Se fosse uma empresa privada, a empresa iria à falência. Aqui no Brasil nem isso é muito verdade mesmo, né? Aqui é tudo uma bagunça tremenda. Mas outra razão pela qual a situação dos Correios é complicada já foi dada pelo Beraldo. Quem manda a carta hoje? O que é que você recebe através dos Correios? A gente usa e-mail, a gente manda mensagem de WhatsApp, a maioria das encomendas vem por entregas privadas, as contas agora vêm todas eletrônicas, né? Os boletos chegam na caixa postal. Então, para que exatamente é que serve os Correios? A resposta dada pelo Estado brasileiro hoje é para dar emprego e negócios para os amigos. Você acha que a classe política deveria fazer um meia-culpa, Beraldo, quando a gente fala de máquina inchada, para que essa empresa pública? Não, é preciso privatizar. Mas nem sempre a gente observou uma atuação dos políticos e das administrações no sentido de vamos avançar com uma agenda de privatização. Muitos entendem que talvez um bom exemplo tenha sido na administração de Fernando Henrique Cardoso. Jair Bolsonaro também conseguiu avançar, se desfez de algumas empresas públicas, mas está distante ainda do que muitos consideram ideal, né? Neto, não é caso de meia-culpa, não. É caso de cadeia. Fazer o que fizeram com o Correio, com os Correios, tem que ir para a cadeia, que é para dar o exemplo do que acontece com quem trata o bem público da forma que os Correios foram tratados. Os Correios, como eu disse, eram um grande empregador, então você tinha os trabalhadores dos Correios entregavam cartas no Brasil inteiro, as pessoas que trabalhavam nas lojas, toda a estrutura burocrática dos Correios. Então, era um dos grandes empregadores do Brasil. E aí essa visão canalha desses políticos que observam um ambiente desse e querem se aproveitar para colocar ali os seus indicados políticos e você vai tirando por completo a capacidade da empresa de reagir, de entregar resultado, porque ela tem que carregar um peso morto imenso que foi colocado ali pelos políticos de ocasião. Portanto, não há mais salvação para o Correio. Os Correios já passou o tempo dele, a oportunidade que ele teria para se recuperar já foi perdida. Hoje, se nós observarmos, aliás, comentamos isso aqui há poucos meses, né, as declarações do presidente dos Correios para querer justificar os prejuízos que vão se acumulando nessa gestão atual. E não há como você nem começar uma discussão, porque não há seriedade, não há competência, experiência suficiente para alguém, como o presidente dos Correios, tocar uma empresa desta complexidade. Não há profissionais ali na gestão dos Correios. Então, Caniato, o que a gente vê é uma empresa completamente destruída, que perdeu o timing de se transformar numa empresa moderna, numa empresa dinâmica, numa empresa capaz de corresponder aos anseios do mercado em que ela atua, e que hoje ela não tem salvação simplesmente pelo fato de que outras empresas privadas ocupam o seu espaço. Então, ela, infelizmente, acabou, game over para os Correios. Não adianta querer colocar dinheiro bom numa empresa que não será recuperada.